Você já sabe, a história de um personagem, normalmente homem, em que ele não vai querer ir para aquela jornada em que ele foi chamado para aquela aventura. Ele vai perder, ele vai ganhar, ele vai dar a volta por cima, ele vai retornar muito mais forte, muito mais sábio, muito mais poderoso, com uma lição aprendida. Essa é a jornada do herói. Um molde tão fixo que você não vai se permitir nem se surpreender. E é isso que eu vou mostrar agora pra você, como que a jornada do herói é, na verdade, a terra plana dos escritores. E por mais que esse seja um termo que tenha sido capturado pelo mercado de coaches, pelo mercado de storytelling, pelas pessoas que querem vender palestras, a jornada do herói, na verdade, é uma estrutura fixa que vem sendo utilizada para a escrita de roteiros em Hollywood há muito tempo. Desde filmes como Star Wars, Harry Potter, vários filmes da Disney e muitos outros até hoje utilizam dessa estrutura de 12 passos para contar uma história. Mas para quem não conhece, a jornada do herói é uma proposta feita por Christopher Vogler para ser uma estrutura narrativa de criação de histórias e roteiros que ele tirou de toda uma teoria de um psicanalista estudioso chamado Joseph Campbell em seu livro O Herói de Mil Faces. Ali, na verdade, no Herói de Mil Faces, essa teoria, que ele também chama de monomito, é muito mais complexa, tem muito mais do que 12 passos, tem muito mais do que só um molde estrutural para se contar uma história. Ele perpassa por alguns mitos, estudos de história, estudos de arquétipos, que ele tira ali do próprio Dr. Jung para poder criar a sua teoria psicanalítica, a sua teoria filosófica e, por que não, narrativa também. Campbell fala de um monomito, um mito universal que atravessa culturas, partida, iniciação, retorno. Essa ideia virou um guia para escritores de cinema, de fantasia, de ficção e etc. O problema é que esse guia, que podia servir até como uma lente de análise, passou a ser visto como regra, que foi simplificada em Hollywood, em histórias ocidentais, principalmente americanas, num movimento que começou ali com Christopher Vogler de simplificar personagens, estruturas e de simplificar a própria forma de se contar história. E do ponto de vista estrutural, narrativo, a jornada do herói ela apresenta muitos problemas porque dentro dessa estrutura, dos estudos de estrutura, de teoria narrativa, etc., a gente tem autores como Vladimir Prop em seu Morfologia do Conto Maravilhoso e até mesmo Roland Barthes, que dizem que as narrativas até compartilham certas estruturas e funções, que essas estruturas e funções elas variam de acordo com uma série de questões culturais, sociais, históricas e que elas não são universais, que é a proposta de uma jornada do herói e de um monomito. A questão é que a jornada do herói ela se apresenta como uma fórmula muito chamativa, principalmente para quem vai começar a contar histórias, porque afinal de contas é um passo a passo que a gente consegue aplicar em praticamente todo tipo de história. Só que é uma aplicabilidade vazia, que não se mantém em pé, que fica na superfície. Quando a gente destrincha a jornada do herói naqueles 12 passos, normalmente a gente se depara com uma história que parte do ponto de vista de um personagem que é masculino, que tem que se provar muitas vezes fisicamente em uma jornada que ela é muito mais externa do que interna, que se falta muito em questões maniqueístas e arquetípicas. E eu estou usando aqui a palavra arquétipo mais no sentido de imagem que realmente não muda o seu significado, o seu significante. É aquela imagem que é o mesmo no início, no meio e do fim. Você pode até ter uma ilusão do herói que volta transformado. É sempre a história de uma pessoa, de um personagem que é predestinado àquela história. Então você não tem muitas nuances. Ela é maniqueísta porque ela ignora vozes marginais, ela ignora vozes múltiplas, ela ignora até mesmo vozes contemporâneas. Vozes periféricas de um sul global, de outros lugares, de outras histórias, de outros povos, de outras cores. Quando não se conhecia esses 12 passos, quando isso era de certa forma uma novidade para se fazer filmes, para se fazer livros, para se contar histórias na mídia que for, isso talvez até surpreendesse e cativasse de uma forma como nunca tinha cativado antes. Muito embora a gente consiga identificar alguns padrões desses da jornada do herói e da jornada do escritor e do Herói de Mil Faces em histórias muito mais antigas do que essa, porque a gente consegue aplicar essa superfície a diversas histórias. Mas hoje, veja bem, esses 12 passos estruturais da jornada do herói já estão extremamente difundidos. Muita gente já conhece.
E muito mais do que isso, a jornada do herói é um termo que foi capturado até mesmo por palestrantes, coaches e trambiqueiros que a gente tem por aí. Um fator surpresa de uma narrativa, de se contar uma história através da forma e não somente do conteúdo, com uma forma inovadora, com uma estrutura diferente, ela se perde. A gente perde a surpresa, a identificação com histórias bem contadas que quebram essa estrutura, ou que vão para estruturas que são completamente diferentes, ou até mesmo que não se valem dessa ideia de estrutura. Essa previsibilidade é um dos fatores que explica a saturação de muitas narrativas de hoje em dia. Herói bom, vilão mau, vitória do bem sobre o mal, de modo claro, grandes conflitos morais com respostas binárias, mas a realidade é cheia de ambiguidade moral. Personagens podem ter falhas, vilões podem parecer heróis em certos momentos, heróis podem falhar de maneiras que não são só metáforas. Quando a estrutura força herói versus vilão, nós perdemos essa ambiguidade. E muito mais do que isso, a jornada do herói ela reforça inclusive estereótipos de gênero. Historicamente, o herói é um homem ativo, forte, conquista o seu objetivo. Já as personagens femininas, quando aparecem, ocupam papéis secundários. Essa estrutura cristaliza um olhar masculino e heteronormativo sobre as narrativas. Na jornada do herói, a gente quase sempre tem uma história singular, ela dá pouco espaço para vozes conflitantes, para vozes ambíguas e até mesmo para estruturas coletivas de narrativas que são contadas a partir de um povo ou de muitas vozes diferentes, ou até mesmo que tem um conflito que pode até mesmo ser visto como um não conflito. A Virginia Woolf, em seu ensaio Um Teto Todo Seu, discute a necessidade do espaço literal e simbólico para que outras vozes, não somente masculinas, e ela que se refere especialmente às mulheres, criem suas próprias vozes narrativas, livres da expectativa patriarcal e de estruturas tradicionais. Essa é uma crítica implícita ao modelo dominante que privilegia o herói, a masculinidade e a estrutura linear de conquista, porque requer que sempre exista um personagem, que é um protagonista, contando a sua história em uma posição de poder. Isso não quer dizer que filmes, livros, quadrinhos e qualquer outra história em qualquer outra mídia que se valem dessa estrutura da jornada do herói vão ser automaticamente bons ou vão ser automaticamente ruins. O que eu estou dizendo aqui é que hoje, no tempo que a gente vive, o histórico que a gente vive, em que isso é tido como regra de uma narrativa ocidental ou norte-americana, tem causado cada vez mais frustração com as histórias que vêm sendo contadas. É só você ver que os novos filmes da Marvel, eles não cativam como cativaram há 15, 20 anos atrás. Esses filmes de fantasia que contam histórias de heróis vencedores não refletem mais o tempo histórico que a gente está vivendo hoje. E muito mais, não só o tempo histórico, mas a nossa própria visão de identidade cultural, de pertencimento no Brasil. As histórias latino-americanas, brasileiras, argentinas, uruguaias, colombianas, elas têm estruturas narrativas muito mais sutis, que perpassam um drama interno, questões com ambiguidade, histórias que são contadas a partir de uma coletividade, de um povo, de vozes plurais e que refletem a nossa cultura. E é hoje, num espaço de ruptura, que a gente vai encontrar espaço para vozes múltiplas, para histórias diferentes, para dramas internos, para a hipocrisia, para a mudança constante das ideias.